A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Eu passo aqui mais um dia, mais uma oportunidade. Irmãos, aqui está muito frio, parece que é 10 graus e está um vento muito gelado, muito frio mesmo. Mas o Senhor mandou que eu gravasse uma palavra e eu não posso resistir à voz de Deus, eu tenho que obedecer à voz de Deus e eu saí mesmo frio. Aleluia, para ir na casa do Pai, no culto à tarde e aproveitando já para gravar esse vídeo. Será breve, eu vou passar a palavra que Deus me deu e mandou que eu gravasse. Ele sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Quem sabe é Ele. Mas Ele falou, filha, prega e fala sobre o Salmo 1. Então presta atenção. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Bem-aventurado o varão, eu estou lendo aqui, no Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que Deus coloca no meu coração para falar neste vídeo, meus queridos ouvintes, não importa quem você seja, o que Deus coloca no meu coração para falar é que tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, aleluia, e mesmo assim concorda com as obras dos ímpios, mesmo assim ainda compactua, aleluia, ainda se alia às obras dos ímpios. Então o conselho da palavra de Kanderemenese Andaramanara Vassúria. O conselho da palavra de Deus para mim e para você neste dia de hoje é: não se assente à roda dos escarnecedores. Não segue com os ímpios nos seus caminhos. Não concorde com as impiedades. Não concorde com as injustiças. Aleluia. Quantos estão se assentando? Pessoas que conhecem a palavra de Deus e concordam com as coisas que os ímpios fazem. Com as bebedeiras, com as chocarrices, com as trapaças, com os enganos, com as falcatruas. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, aleluia, não se detenha na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? É aqueles que escarnecem da Bíblia, da palavra de Deus. Deus está aconselhando alguém aqui, orientando alguém para não se assentar com os escarnecedores, não concordar com as obras dos escarnecedores, aqueles que blasfemam da Bíblia, aqueles que escarnecem a palavra, aqueles que falam mal, aleluia, de pastores, de presbíteros, de diáconos, de missionários, de missionária, enfim, de qualquer que seja que fazem a obra de Deus. A pessoa muitas vezes não faz, mas concorda com quem faz. E para Deus dá no mesmo. Você não fazer, mas concordar com aqueles que fazem, dá no mesmo para Deus. Você está se aliando aos ímpios. Você está se assentando na roda dos escarnecedores. Você está concordando com o que ele fala, com o que ela fala. Então, para Deus, você está praticando também o escárnio, a zombaria. Compreende, meus irmãos?
É a Bíblia que nos orienta. Não se assente com os escarnecedores. Não ande no caminho dos ímpios. E o que quer dizer ímpio? É aquele que comete impiedades, crueldades, maldades. E muitas das vezes, Naramassuri Kalamanai, estas maldades é de caso pensado. Estas maldades, essas crueldades que as pessoas praticam, às vezes é planejado, é concordado com outras pessoas. Você se alia àquelas pessoas para praticar o mal e depois diz, não fui eu que fiz, mas você concordou. Então você é participante das más obras daquela pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Deus é justo, Ele coloca na balança. E se você anda com os ímpios, se você concorda com o pecado, se você concorda com as coisas erradas e com os ataques aos crentes, aos evangélicos, você também é um escarnecedor. Pela Bíblia, pela palavra. Porque Deus não tem por inocente aquele que concorda com as obras dos ímpios. Aqui está muito claro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. O verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, antes defende a palavra do Senhor. Antes, aleluia, glória a Deus, medita na palavra do Senhor dia e noite, como diz aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita e de noite. De dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Muitas vezes, aleluia, eu não sei quem é você, mas muitas vezes a tua vida não está indo para frente, você não está tendo as tuas orações respondidas, é porque você concorda, de certa forma, você concorda com coisas que Deus não aceita. De certa forma, você concorda com o ímpio, você se alia ao ímpio. E muitas vezes você não tem os seus pedidos aceitos diante de Deus. Às vezes você não tem as suas campanhas, as suas orações, os seus propósitos não estão sendo respondidos porque você está concordando com alguma coisa que o ímpio faz. Entende, irmãos? Entende? Você que me escuta, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. O versículo 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios. Ímpios é aquele que pratica impiedades. Coisas que Deus não aceita, por mínima que ela seja, Deus não aceita. Impiedades. Aqui diz, os ímpios perecerão. Então, eu passo aqui para dizer, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, cuidado para você não perecer junto com os ímpios, por causa de simplesmente estar do lado deles e concordar com o que eles fazem. Porque só de concordar, tem um ditado que o povo diz, que quem se cala, consente. Quem se cala, consente. Então, se você vê o ímpio atirando pedra nos crentes, falando mal dos crentes, inventando mentira, fofoca, fazendo aquela coisa horrível contra os crentes, e você se cala, você está consentindo. Você está consentindo
no que ele está dizendo. E tem muitas pessoas que vê o ímpio escarnecer da Bíblia, escarnecer da palavra de Deus, escarnecer dos crentes e ainda dá risada, ainda faz chocarrice, ainda, sabe, se junta, concorda. Não foi a pessoa que falou, mas concorda com quem falou. Então, para Deus dá no mesmo. Então, cuidado para você não perder a tua alma, a tua salvação, por concordar com obras de ímpios. Por concordar com coisas erradas. Anavassuri Kanderamanasi Andaramanai. Deus colocou essa palavra no meu coração e mandou que eu gravasse, porque Ele está falando com alguém, ou com uma, ou com 3, ou com 4, ou com 5, eu não sei, mas Deus está falando na palavra conosco, nos orientando, para nós não nos juntarmos aos ímpios, não concordar com as obras ímpias. Aleluia. Mas antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Antes defender o evangelho, defender a palavra, por mais que estão escarnecendo por aí, falando mal de pastor, falando mal de presbítero, falando mal de igreja tal, igreja fulana de tal, ministério tal, por mais que as pessoas falem lá fora, nós não podemos falar, não podemos concordar. Ramandai decanta navassuri ande calamanarabassúria. Nós não podemos concordar com isto, porque a Bíblia é a palavra. Nós temos que defender a palavra de Deus, custe o que custar. Temos que defender a Bíblia, temos que defender o evangelho, temos que defender a palavra de Deus. Custe o que custar. E muitos crentes concordam com o que outros fazem, atacando os evangélicos, atacando a Bíblia, atacando as pessoas de Deus. Deus não está feliz com isso. O Senhor está triste com isso, muito triste. Porque os crentes, os evangélicos que deviam aleluia, apoiar os outros evangélicos, dar uma palavra, estar junto, não, ajuda a escarnecer, ajuda a falar mal. A Bíblia diz, em Apocalipse 3, eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Deus conhece as minhas obras, Deus conhece as tuas obras. E as nossas obras, Deus pesa na balança. Então vamos tomar cuidado com o que estamos plantando. Amém? Fica aí com a palavra de Deus no Salmo 1. Leia, medite e receba esta palavra para a tua vida, para o teu coração. Porque a Bíblia diz aqui no Salmo 3, 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do mundo, o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que faz isso. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Curta o vídeo, deixa seu comentário, compartilha, nos ajuda na divulgação, porque é um trabalho que eu faço para Deus, um trabalho sério. Eu não faço a minha vontade, eu não falo o que eu quero, eu falo o que Deus manda pela palavra. Amém? Deus te abençoe, nos ajuda aí, aleluia, a levar para frente a palavra de Deus. Deus te ilumine.